Amém, irmãos? Chegamos ao final da série de Páscoa. Eu quero convidar você agora a abrir a tua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 5. Faremos a leitura de todos os versículos, do 1 a 14. Apocalipse, capítulo 5. Versículos de 1 a 14. Encerrando a série Tetelestai, está consumado, Cordeiro de Deus agora entronado. Nós veremos que Cristo reina sobre as nossas vidas. É o Cristo glorificado, é o Cristo que não mais é o Cordeiro, mas o Leão de Davi. É o Cristo que agora não vem mais como um bebê em uma manjedoura, mas que virá como juiz para julgar o mundo. Essa é a verdade da palavra de Deus e é nisso que nós temos que crer. Então quero convidar você a me acompanhar na leitura e assim compreendermos o texto e ouvirmos a voz do Senhor nessa noite. Apocalipse capítulo 5, versículos de 1 a 14, diz assim a palavra do Eterno: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Feche seus olhos, curva sua fonte. Oraremos nesse momento pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, clamamos a Ti para que fale conosco. A Deus, para que a Tua palavra ela venha nos ensinar nessa noite. A Deus, aquilo que está escrito, aquilo que foi revelado a João, a Deus, e tudo isso possa fazer com que possamos olhar para o céu e viver de modo diferente. Olhar para o céu e enxergar que Tu és aquele que está sentado sobre o trono, governando todas as coisas. Olhar para o céu e ver que do princípio ao fim Tu és o autor da história e tudo está em Tuas mãos. Olhar para os céus e ver que Tu és um Deus de graça que nos amou por meio de Cristo Jesus, o qual se ofertou, mas não morreu, está vivo e hoje reina e governa todas as coisas. Ensina-nos, Deus, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Já ouviram aquela expressão que a vida imita a arte? Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para esses filmes e encontramos alguns princípios bíblicos ali. E uma das coisas que é bem comum nós vermos nos filmes é aquelas histórias épicas onde reis aparecem, aqueles reis bons, justos,
né? E são traídos, e por conta da traição, né? Às vezes eles são levados a quase morrerem. Quando todos pensam que aquele rei está morto, ele ressurge, ele triunfa novamente, ele volta e toma posse do seu reino, e toma o controle das coisas, e todos aplaudem, e vivem felizes para sempre. Irmãos, essa é a história de Jesus Cristo. O rei que deixou a sua glória, que veio a este mundo se humilhando em forma de homem, que como um cordeiro, tendo sido morto, causou a alguns a alegria de pensarem que aquela era a vitória e o triunfo do mal. Contudo, irmãos, esse rei, ele ressurge, ele volta, ele triunfa, porque a morte não pôde detê-lo. E hoje, esse rei nos dá a segurança de que as nossas vidas estão sob o controle, sobre o cuidado daquele que nem a morte pôde detê-lo. Glória a Deus, né, irmãos? Você crê nisso? Você crê, irmãos, que nesse momento Cristo Jesus não está à parte da história, mas está governando, conduzindo ela para o fim? Porque, irmãos, a forma com que nós olhamos para o céu e encontramos todas as coisas vai mudar a forma com que nós vivemos aqui na terra. E quando nós olhamos para a história de Deus, irmãos, nós percebemos que a palavra do Senhor, que a Bíblia, ela nos relata exatamente isso. Deus é aquele que tem o controle de toda a história. Deus é aquele que do princípio ao fim governa. É aquele que é o autor, o consumador de todas as coisas. Sendo Ele o autor e o consumador de todas as coisas, irmãos, nós podemos, assim como João, ter a segurança diante das amarguras, diante das tristezas e das dores, descansar, sabendo que, talvez não agora, não nesse momento, mas a vitória do Cordeiro nos garante, nos assegura que um dia todo choro e toda lágrima terá o seu fim. E essa é a minha esperança. É por essa esperança que eu quero me mover, existir, viver, compartilhar da minha vida com alguém. É dessa esperança que a igreja precisa para viver. Porque a igreja tem vivido, irmãos, como aquela que o rei está morto. E muitas vezes nós olhamos para a igreja e olhamos para o povo diante de pandemias, diante de tristezas e dores, cabisbaixo, como se aquela fosse a realidade eterna de suas vidas. Mas não é. E foi assim que Deus encorajou João, quando Deus dá a João a visão, na ilha de Pátimos, a visão da consumação da história. Deus revela que dos céus, Deus já venceu. Que por mais que aos olhos nossos não seja perceptível a vitória e o triunfo de Cristo, a segurança, irmãos, é olhar para uma cruz e ver que ela está vazia. E aí, nós olhamos diante do caos, da perseguição, após a morte e ressurreição de Jesus, João sendo levado espiritualmente aos céus, e vendo que o caos da terra não abalou em nada a tranquilidade, a estabilidade dos céus. No capítulo 4, ele viu Deus assentado em seu trono, assim como Isaías no capítulo 6, vê Deus no mais alto e sublime trono, governando todas as coisas, independente de quem governa aqui na terra. João também tem essa revelação, e ele vê, e quando ele vê Deus lá no seu trono assentado, ele também vê nas mãos de Deus um livro. Que livro é este? O que contém nesse livro? O livro está nas mãos direitas de Deus, mostrando que o poder, a autoridade e a autoria daquele livro pertence ao Senhor. Esse livro, relatado, onde nós lemos no capítulo 5, diz que está escrito por dentro e por fora. Um livro completo, completamente também selado, com 7 selos, garantindo, irmãos, que aquele livro estava fechado. Irmãos, quando nós olhamos e perguntamos o que está escrito nesse livro, e começamos a estudar a palavra de Deus, irmãos, nós começamos a perceber que este livro é o livro dos decretos de Deus, é o livro de todo o plano do Senhor. E isso fica mais claro e mais evidente ainda quando o rolo é aberto a partir do capítulo 6. Mas até aqui esse momento, irmãos, o livro está selado. E 2 verdades já precisam ser entendidas por nós. Por que ele é escrito por dentro e por fora, irmão? Porque é uma história extensa, é uma história completa. É uma história, irmãos, que não há mais espaço para novas linhas,
para novas revelações. É uma história que já foi escrita na eternidade, assim como o Salmo 139 diz, que todos os dias foram escritos e relatados, cada um deles, quando nós ainda não existíamos. Esse é o livro, é este livro, o livro dos decretos divinos, que está nas mãos de Deus. O livro que conta a história de todas as épocas, de todas as eras, do início ao fim. Portanto, irmãos, o conteúdo do rolo diz respeito ao propósito secreto de Deus, de estabelecer um plano para a criação e para a redenção do homem, do seu povo, de todo o universo. É o livro que traz a história da plenitude da glória de Deus revelada. E por que esse livro está selado, irmãos? Para garantir para nós duas coisas. A primeira é que nada vai ser acrescentado, nos dando a certeza, irmãos, de que nada será acrescentado, que o que Deus decretou vai acontecer. E não tem sido assim. Tudo não se cumpre, tudo não está se cumprindo. Aquilo que não se cumpriu, irmãos, é porque não chegou o tempo. Mas olhando para o passado, no retrovisor da vida, nós podemos ter a certeza de que Deus não brinca. O que Deus disse aconteceu, porque Deus não é homem para que minta. Porque a palavra de Deus, de maneira vulgar, popular, não faz curva, ela é direta. E assim Deus tem conduzido a história. O fato do livro estar selado é que nada daquilo pode ser alterado, nada ali pode ser acrescentado. Mas também, irmãos, ele revela que como ele está selado, ele está fechado, se ele não for aberto, a história não será completa. A história não irá se cumprir. E assim aparece um anjo diante da visão de João, e esse anjo começa a dizer em grande voz: quem é digno de abrir os selos? E aquilo causa espanto, aquilo causa desespero. João começa a dizer que a partir então dessa revelação de um livro fechado, de um livro selado, completamente escrito, de um anjo forte dizendo: quem vai abrir esse livro? Ele se desespera. O coração dele começa a temer, ele começa a olhar para a história e para a realidade e dizer: meu Deus do céu, o que vai ser de nós, se ninguém pode abrir? E aí o texto diz que nem os anjos, nem os 4 seres viventes, nem os 24 anciãos, que é a representação da igreja plena, nem os santos do Antigo Testamento, nem os santos do Novo Testamento, nem Maria, mãe de Jesus, nem você e nem eu, ninguém pode abrir esse livro. O coração dele começa, irmãos, a chorar em virtude de não enxergar um Redentor. O desejo de João é que aquelas perseguições, aquelas mortes, tudo aquilo que estava acontecendo em seu tempo fosse cessado, que houvesse uma palavra de esperança, para que aquele Cristo que foi morto não fosse um motivo de chacota, uma história da carochinha, mas para que fizesse sentido e mudasse a realidade, para que ele pudesse receber todas as bênçãos prometidas. Alguém deveria abrir aquele selo para que ele pudesse enxergar, não mais o Cordeiro morto, mas o Cristo entronizado. Então João chorou porque os selos não poderiam permanecer sem serem quebrados, porque se assim ficasse, o inferno, o pecado, a morte, todos estes seriam vencedores e reinariam para sempre. E o que nós podemos aprender, irmãos, dos versículos de 1 a 4? Da visão de João. Nós aprendemos, irmãos, assim que como João, como crentes em Jesus, nós devemos olhar para a realidade, para o caos, para tudo aquilo que está acontecendo e chorarmos. Olharmos e identificarmos, irmãos, que há uma necessidade de alguém para remir o coração desses jovens que estão perdidos, desses homens e dessas mulheres que estão perdidos. A sociedade tem investido. Irmãos, eu não sei se você já assistiu um programa que chama The Masked Singer. É um programa de cantar mascarado. E, curiosamente, eu estava assistindo esse programa e vendo que todos os personagens mascarados que cantam, depois vão jurados lá, já são artistas renomados e consagrados. Mas a fala de todos eles que são desmascarados é a mesma. Essa máscara, ela me permitiu ter liberdade, fazer coisas que eu jamais faria. Irmãos, sem você perceber, sabe o que é isso, irmãos? Isso é Satanás tentando acrescentar na história,
Irmãos, algo que não faz parte do plano de Deus. Dizer a você o que vale a pena é viver de máscaras, o que vale a pena é viver escondido atrás de personagens. É mostrar para você que a vida ela é para ser curtida. Então que você não tem que ter medo, que você pode ser um devasso e fazer o que você quiser. Que simplesmente colocando uma máscara na sua cara, tudo isso se resolve. E é essa verdade que tem que fazer o meu e o seu coração chorar, ficar em prantos, porque é essa verdade dentro da nossa sociedade, talvez a verdade dentro da sua casa, talvez dentro da minha, talvez seja a minha ou a sua verdade. Uma verdade, irmãos, que nós olhamos uma igreja nos dias de hoje aplaudindo, tolerando a impiedade, a injustiça, a maldade, a corrupção. João chorou, irmãos, porque ele viu gente séria, levando Deus a sério, morrendo, assim como Cristo, crucificados de ponta cabeça, sendo jogados aos leões. Gente que levou Cristo a sério morrendo. Gente que viveu uma vida, e por conta de viver uma vida em Cristo Jesus, foram rejeitadas, canceladas, como diz nos dias de hoje. Por isso, irmãos, a primeira verdade que nós aprendemos, irmãos, é que, olhando para essa realidade, irmãos, nós precisamos chorar amargamente. Nós não podemos ficar confortáveis com o mundo que nós vivemos. Por isso que Paulo diz, lá em Romanos capítulo 12, não se conformem a este século. Não podemos tomar a forma, irmãos, e tratar isso com normalidade. A história está caminhando para o fim. Para onde caminha a história, irmãos? Para o fim. E aonde você está no meio dessa história? Perdido, andando de um lado para o outro, sem saber qual é o seu papel ou quem é Cristo nessa história. Porque se nós estamos isentos da dor que foi sentida pelo apóstolo, então, irmãos, nós não entendemos o que é o Evangelho. Mas então começa a mudar a realidade, surgir uma coisa boa. Porque quando ele começa a chorar, e em meio ao seu choro, o relato bíblico diz que um dos anciãos toma a frente e diz: não chores, calma, não chores, eis que o leão da tribo de Davi venceu para abrir os selos. E João então olha no meio, não mais sentado no trono, mas no meio, entre os anciãos, um cordeiro como tendo sido morto, tomando os livros nas mãos, quebrando os selos. Por isso, irmãos, nós podemos confirmar e ter a certeza que Jesus Cristo é o Cordeiro entronizado. Esse é o tema para a nossa reflexão nessa noite. Jesus é o Cordeiro entronizado. Jesus é o Cordeiro porque Ele é aquele que enxuga as lágrimas daqueles que choram por não haver um remidor. Ele enxuga as lágrimas dizendo: eis que o remidor chegou, eis que chegou aquele que enxugará todas as lágrimas. O choro de João, irmãos, ensina para mim e para você que devemos sim chorar, mas a Bíblia também ensina que o nosso choro ele não pode ser permanente, que o nosso choro não pode ser um choro constante, eterno, porque a impiedade teve o seu fim decretado na cruz de Jesus. E assim, irmãos, o nosso choro de dor, de lamento se transforma num choro de alegria e de esperança. Porque a esperança ela aumenta, porque eis que na necessidade, no desespero de ninguém poder abrir aquele livro, Jesus surge como aquele rei das histórias, como aquele que parecia estar morto, mas não está mais, e toma das mãos direitas de Deus o livro e segue direcionando a história. Isso, irmãos, porque Jesus é o único digno de abrir os selos. E a palavra de Deus ensina que Jesus é o digno de abrir o selo. O digno é encontrado. O Senhor coloca um basta na angústia. Ele apresenta aquele que é capaz de dirigir a história agora, não mais para o fim e para o declínio, mas sim, irmãos, para a esperança e para a alegria eterna. Porque Jesus agora, Ele pega a chave da interpretação, Pati, da história. A história agora, ela tem um novo personagem, ou melhor, o personagem que estava desde o princípio, como Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 17. Ele é antes de tudo. E as evidências que Jesus é o digno de abrir, irmãos, tomando o livro em suas mãos, é porque, irmãos, Ele é o cumprimento de todas as promessas, de toda a palavra. Todas as escrituras apontavam para Jesus Cristo. E aí ele vai trazer alguns títulos messiânicos, vai dizer: Jesus é digno de abrir os seus porque Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi e o Cordeiro,
assim ele recebe toda a autoridade do Pai. Ele traz uma nova esperança para o meu e seu coração. Ele é digno porque ele é aquela figura, a primeira figura messiânica, o leão da tribo de Judá. Lá em Gênesis capítulo 49, irmãos, quando é dividida as tribos, as posses, para Judá é dito: da tua mão não se apartará o cetro. Sobre Judá, Judá será um leão, um leãozinho. E de Judá virá aquele que terá o cetro em tuas mãos e julgará todos. A promessa se cumpre. Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. O Messias que primeiro veio como um cordeiro, como um menino numa manjedoura, agora vem rugindo como um leão. Agora vem expressando a sua autoridade, o seu domínio, o seu poder, a sua força. E acima de tudo, irmãos, ele vem como aquele que vai julgar todas as coisas. O mais temido, o que deve ser adorado. Então, ele vai dizer que também, ele é digno de abrir porque ele é a raiz de Davi. Os evangelhos, meus irmãos, trazem a genealogia de Jesus. E nas genealogias de Jesus nós encontramos a sua descendência de Davi, tanto em Maria quanto de José. Dos dois lados, para não haver dúvidas, Jesus é a raiz de Davi, o descendente de Davi, o que assumiria o trono. Não foi reconhecido por conta, irmãos, dos judeus aguardarem, talvez assim como eu e você, um reino físico. Mas Jesus disse que o seu reino não era físico, que ele vinha para reinar espiritualmente. Mas um dia ele vai voltar e vai reinar fisicamente, porque ele é o descendente de Davi. E ele diz isso, ele diz: eu sou a raiz de Davi. Ele cumpre o que foi dito pelo profeta Isaías no capítulo 11, versículos de 1 a 5. Ele é a raiz de Davi. Mas, irmãos, o que torna mais claro, mais evidente a dignidade de Jesus é porque ele é o cordeiro. Então João vê um cordeiro como tendo sido morto. Por que como tendo sido morto, irmãos? Porque não está, porque está vivo. Porque quando João vê o cordeiro, ele vê as marcas do martírio do cordeiro. Ele vê as marcas cravadas em tuas mãos. Ele vê o cordeiro triunfando. Ele vê o cordeiro reinando. Mas o cordeiro que sofreu para estar naquele lugar. O cordeiro que se entregou para estar naquele lugar, irmãos. E aí ele diz, ele olhando para esse cordeiro, como o cordeiro pascal que foi morto para poupar os escolhidos, mas agora não mais permanecendo morto e vivo, ele diz que esse cordeiro está de pé. Esse cordeiro tem 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 espíritos enviados pelos 4 cantos da terra. Sabe o que significa, irmãos? Que Jesus é digno de desvendar o sentido, porque Jesus é Deus. Porque Jesus tem os mesmos atributos de Deus. Então, Tati, quando ele diz que Jesus é cheio de olhos, ele está dizendo que Jesus é onisciente, que ele vê todas as coisas, que nada passa batido aos seus olhos, desapercebido aos seus olhos. Então ele diz que Jesus tem 7 chifres. O chifre, irmãos, biblicamente falando, é um sinal de poder. Você vai ver que diversas passagens mostram isso. E ele vai dizer então que Jesus é o onipotente, que ele é o perfeitamente forte, completamente forte. E da mesma forma, irmãos, ele diz que Jesus é onipresente, porque a ele também pertencem os 7 espíritos que são enviados por toda a terra. O comentarista bíblico, o Henry Wisby, ele declara o seguinte acerca dessa passagem: nós temos aqui o perfeito poder, 7 chifres, a perfeita sabedoria, 7 olhos, e a perfeita presença, os 7 espíritos espalhados por toda a terra. O número 7 é o número da perfeição. Por isso, irmãos, Cristo é o cordeiro que não foi vencido pela morte, porque ele é o perfeito de Deus. Assim como João, irmãos, não convém ficarmos chorando, porque as nossas vidas, elas estão sendo conduzidas para aquele que é digno de abrir o selo. Amém? Eu sei, irmãos, às vezes você está enfrentando dificuldades. Às vezes, irmãos, há muito choro no seu coração ainda, muitas lágrimas para serem derramadas, porque você está vendo a realidade, você espera, você quer que Deus te dê alguma vitória, talvez na sua família, algum parente, filho, marido, que ainda não se converteu, não se entregou, está sofrendo por conta das dificuldades do pecado. Contudo, irmãos, a mesma voz que chegou ao coração de João, ecoa no seu coração nessa noite, dizendo: não chores, não chores. Todos nós, irmãos,
Temos por alguém que choramos. Temos alguém por quem choramos. Eu tenho. Muitas lágrimas têm sido derramadas por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, por pessoas próximas a nós, que gostaríamos que conhecesse Jesus. E quando olhamos a realidade de suas vidas, a realidade em torno delas, irmãos, é desesperador. Mas há um que é digno, há um que pode remi-los. Por isso, irmãos, as nossas lágrimas derramadas aos pés de Jesus são enxugadas nessa noite. E a palavra de Jesus para você é: não chores. O Cordeiro está no trono, ele não está na cruz mais. O digno abriu. Não chora, Gilson. Deus é contigo. E assim, irmãos, nós temos a segurança em Jesus, que em Jesus Cristo nós não precisamos chorar, porque por mais difícil, por mais que pareça que não há um fim bem sucedido para as nossas histórias, há um Deus, há um Cristo digno, que está sentado sobre o trono, que tomou os livros em suas mãos e que agora controla toda a história. E a segurança que nós temos, irmãos, da sua dignidade, é que quando eles não procuravam alguém capaz, mas alguém, irmãos, digno. E o digno, ele mostrou-se digno quando morreu no seu lugar naquela cruz. Quando ele tomou, irmãos, a sua condição de pecador e se tornou pecador em nossos lugares. Não porque cometeu pecados, mas porque decididamente decidiu pagar o preço do seu pecado. E essa, irmãos, é a segunda verdade que nós encontramos do Cordeiro, do Jesus Cristo, o Cordeiro entronizado. Jesus é o Cordeiro que venceu. Jesus é o Cordeiro que não está morto. A ressurreição de Jesus evidencia o seu triunfo. Procuraram nos túmulos, se desesperaram, mas não encontraram, porque ele está lá, reinando. Paulo diz isso aos Coríntios: importa que Cristo reine, até que ele volte, até que ele coloque todos os teus inimigos debaixo do estrado dos teus pés. 1 Coríntios capítulo 15. O Cordeiro venceu. Nós cantamos, mas precisamos crer. Os seus adversários foram vencidos. O fim deles foi decretado. A autoridade agora está nas mãos, Bruna, de Jesus Cristo. Porque, irmãos, na revelação do livro, do que estava escrito, Cristo Jesus é aquele que veio para consumar o plano revelado de Deus. O plano eterno. A sua morte não foi um acaso. A sua morte não foi um tropeço. Irmãos, há duas perspectivas que nós enxergamos a história. E uma delas, irmãos, é a ideia de que nós somos fruto de um evolucionismo. Que a história, ela procede de sucessão de fatos. Ela acontece por conta de acasos. E os acasos da vida nos fazem nos encontrar. Mas essa história, essa versão é mentirosa. A segunda visão é que há um Criador. Há alguém que criou, há alguém que deu start, há alguém que trouxe um princípio para a sua existência e para todas as coisas. E esse que trouxe o princípio, minha irmã, para todas as coisas, é aquele que consumou elas no seu próprio Filho, em Cristo Jesus, no Cordeiro que foi morto e imolado pelo meu e pelo seu pecado. No Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E o verbo vencer aqui, irmãos, ele está completamente ligado aos primeiros versículos dessa carta. Quando escreve às sete igrejas, é mandado a João, há um refrão recorrente, dizendo, como em Apocalipse 2,7, aquele que venceu diz, escreve, diga, aquele que venceu diz. Ele liga também a outros versículos aqui em Apocalipse, como 3,21, onde o próprio Cristo diz, eu venci. Ou seja, irmãos, esse verbo é o que aponta para o Cristo vitorioso sobre a morte, aquele que triunfou sobre o inferno, o primogênito dentre os mortos, o rei que ascendeu e agora está assentado ao lado do Pai, à direita de Deus, o autor e o consumador de todas as coisas, aquele que em Colossenses diz que é por meio dele para ele, aquele que a palavra de Deus diz que por meio dele foram criadas todas as coisas e nele tudo subsiste, porque sem ele nada do que se fez faria. Aquele que é relatado por João como no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Ele é o que venceu. E o verbo vencer, irmãos, ele encontra num termo que já foi usado muito aqui para vocês, né? Um verbo que está no modo auristo, que é o passado perfeito. No nosso português, aquela ação completa no passado.
Porém, o uso teológico do auristo no grego, irmãos, é uma ação completa no passado, mas que tem efeitos no presente. Assim como tetelestai, está pago, ou seja, aquilo que pagou as nossas dívidas, continua quitando ela nos dias de hoje, e quitará todas elas até a consumação completa. E aquele que venceu, é aquele que vence diariamente por nós. Porque a sua vitória, irmãos, ela não pode ser transformada em derrota, de forma alguma. Por isso, irmãos, Jesus venceu o mundo, a carne, o diabo. Não foram os anjos, não foram os homens poderosos, não são os espíritos que conduziram a história da reconciliação, da remissão entre eu e você. Foi o Cordeiro de Deus que venceu. Foi o Cordeiro de Deus, porque somente Jesus tem esse poder, meus irmãos. Porque foi Jesus que morreu e ressuscitou e nos constituiu reinos de sacerdotes para Deus. Hoje, por intermédio de Jesus, eu e você, irmãos, podemos nos achegar à presença de Deus. O véu foi ser rasgado. O véu sendo rasgado agora, irmãos, nos dá acesso livre ao trono da graça, nos purifica pelo sangue de Jesus. A nossa comunhão com o Pai foi restaurada, porque Cristo Jesus se ofertou. Por isso hoje eu e você podemos nos adentrar à presença de Deus, cientes de que não seremos consumidos por conta dos nossos pecados, porque em Cristo eles foram pagos. Somos santificados em Cristo Jesus, recebemos uma nova existência. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas na remissão, irmãos, fomos restaurados à semelhança de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Agora em nós, irmãos, as pessoas podem ver Cristo, as pessoas podem ver Jesus, as pessoas podem ver, enxergar através dos teus olhos a esperança daquele que venceu, a esperança de que, por mais que pareça, por mais que esteja difícil, por mais que você ainda esteja sofrendo, toda dor terá o seu fim, porque na cruz Ele venceu por mim e por você. Que essa verdade te conduza a buscar mais o Senhor. Que essa verdade nos conduza a nos ajuntarmos aos remidos que foram relatados no texto e adorar o Senhor por conta disso. Porque não enxergando essa verdade, não faremos como foi feito e terminado este capítulo. Porque depois de ter relatado que Cristo venceu, irmãos, ele começa a dizer que aquele que venceu é digno de toda a honra e toda a glória. Aquele que venceu é digno de ser adorado. E essa é a terceira verdade que nós encontramos nesse texto. O digno que era procurado foi encontrado, trazendo esperança, vencendo e triunfando. E agora, irmãos, tendo a vitória em tuas mãos, ele é adorado. E na visão de João, ele começa a contemplar a criação se curvando diante do Cordeiro. A adoração começa com os 4 seres viventes, que dizem: Santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Ou seja, aquele que era, aquele que está no passado, aquele que está lá atrás, aquele que é, aquele que está presente nas nossas vidas e aquele que há de vir. Ele é, irmãos, digno de ser adorado. Tu és digno, Senhor, de ser adorado. Após ouvir os 4 seres viventes, João diz que ainda houve se juntar a essa voz mais 24 anciãos. Esses 24 anciãos, irmãos, eles representam a igreja na sua plenitude, a igreja plena, todos os santos, afirmando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir, foram criadas. Ou seja, irmãos, os seres celestiais, angelicais, a igreja em sua plenitude, adoram ao Senhor. E João diz que eles adoravam ao Senhor com um novo cântico que é relatado por toda a Escritura. Eis que o Senhor me tirou de um tremendal de lama, me colocou numa rocha segura e colocou em meus lábios uma nova canção. Essa nova canção, irmãos, não é apenas uma nova canção em termos de tempo, mas é uma nova canção, uma canção nova porque ela é mais importante, porque é a canção que exalta o Cordeiro que venceu. É uma canção nova em termos de qualidade,
É uma canção nova que coloca em nossos lábios o mais alto e mais digno louvor, aquele que é merecedor de toda a nossa adoração, porque Ele é digno de ser adorado. Então eles reconhecem que através de Jesus podem se aproximar de Deus, e nós começamos a olhar algumas evidências sobre isso. Assim como os sacerdotes, eles têm as harpas nas mãos, eles carregam os incensários com as orações dos santos. Isso era a função dos sacerdotes, porque Deus em Cristo Jesus nos fez um reino de sacerdotes. Irmãos, essa é uma verdade lá de Êxodo 19. Às vezes as pessoas acham que está só em 1 Pedro, mas não. Lá em Êxodo, quando Deus faz uma aliança, quando nós encontramos o pacto, a aliança de Deus com o seu povo, Deus diz que iria constituí-los um reino de sacerdotes, que eles deveriam ser um reino de sacerdotes, mas eles falharam. Ao invés de serem sacerdotes, se renderam a outros deuses, a falsos deuses. Por conta disso, Cristo Jesus veio, fez o que eles não fizeram e nos tornou. Nós não éramos, lá em 1 Pedro diz isso, nós não éramos povo, mas nos tornou povo de Deus, propriedade exclusiva, um reino de sacerdotes. E os sacerdotes, o que eles fazem? Eles adoram ao Senhor, eles cantam ao Senhor, eles vivem uma vida de santidade, porque foram santificados, e evidenciam isso na sua adoração, evidenciam isso no seu modo de viver. E assim, irmãos, a Bíblia relata que o fim dos tempos nós encontraremos como um reino de sacerdotes que adoram, que louvam. E essa adoração, ela não se limita apenas aos 4 seres viventes, ela não se limita apenas aos 24 anciãos. E aí a Bíblia vai dizer que ela se estende por toda a criação, porque Ele viu tudo que estava acima dos céus, na água, debaixo da água, ou seja, de todos os lugares. O universo agora adora ao Senhor. A adoração que ela iniciou no céu, ela atinge todo o universo. E como uma só voz, como nós cantamos naquela canção, como nós vimos no Salmo 34, há um coro exaltando e declarando que Jesus é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Essa é a adoração, irmãos, daqueles que reconhecem essas 3 verdades. Jesus é o digno. Jesus, irmãos, não apenas é o digno, mas é o que venceu. Sendo digno e o que venceu, Jesus é aquele que tem que ser adorado. Por fim, irmãos, nós encontramos uma conclusão dizendo que quando João ouve uma só voz, um coro universal cantando, ouve-se também um grandioso amém. Amém é a palavra que encerra as Escrituras, dizendo assim, seja. Muitas vezes as pessoas têm medo de ler o livro de Apocalipse. Só que o livro de Apocalipse, irmãos, é o livro do triunfo do Cordeiro. É o livro que revela a consumação, a vitória de Cristo. Nós não deveríamos ter medo, crendo que Ele é o digno, o adorado, o vencedor. A vitória de Cristo é a nossa vitória, irmãos. Então, assim como eles, nós devemos também, olhando para esse texto, devemos dizer, amém, amém, porque o Cordeiro é digno de receber poder, glória, honra, sabedoria. Amém, porque o Cordeiro, Ele é digno de receber a sua adoração, a minha adoração. Amém, porque no Cordeiro nós encontramos uma nova esperança. Não chores. Amém, porque nós não precisamos permanecer chorando, porque há um fim glorioso para mim e para a sua história. Sendo assim, irmãos, assim como os 4 seres viventes, a igreja precisa se prostrar e adorar ao Senhor, mesmo diante de lutas, porque a promessa de Jesus não foi uma vida sem lutas nesse tempo. Há aqueles que pregam essa verdade, que tentam nos iludir, dizendo para nós, né? Não, vai dar tudo certo. Não sei, irmãos, talvez não dê tudo certo não, porque Deus tem uns meios que a gente não entende, né? Às vezes Deus permite você passar algumas lutas para você reconhecer essas verdades, sabia? Às vezes Deus faz isso comigo também. Mas a Bíblia diz que em todo tempo Jesus estaria conosco. Todo tempo Jesus estaria conosco, diante de lutas, de dificuldades, diante de tristezas, de depressões. Mesmo quando nós olhamos ao nosso redor, irmãos, e assim como João, começamos a chorar desesperados, Jesus está ali, ainda que você não veja. Que a voz do Senhor, irmãos, ecoe ao seu coração nessa noite, que o próprio Espírito de Deus possa vir enxugar toda lágrima,
para que possamos cumprir o desafio da igreja do Senhor, que ao ouvir as verdades contidas na palavra eterna de Deus, possamos dizer amém e viver reconhecendo que o digno foi encontrado, que não há motivos mais para desesperarmos. Creia nessa verdade. Deus é contigo, porque o digno foi encontrado, porque aquele que parecia estar morto, está vivo, e agora se assenta sobre o trono dos céus. Ao mesmo tempo, irmãos, que essa verdade é cheia de entusiasmo, ela nos encoraja, ela também precisa trazer ao meu e ao seu coração um senso de adoração, um senso de colocarmos nossos pés no chão e dizer: o que eu tenho feito pelo Evangelho de Jesus Cristo? Como eu tenho vivido, Ana, para proclamar essa verdade? A igreja na terra, irmãos, não tem o que temer, mas ela precisa viver em conformidade com o caráter de Cristo, da forma que Jesus viveu, pregando as boas novas. Portanto, irmãos, o Cordeiro já está entronado. Foi entronado por quem Ele é. Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi. É o Cordeiro que foi morto. Entronado e agora digno de ser adorado. Adorado por onde Ele está. Ele está no trono e governa todas as coisas. A sua vida, irmãos, ela não está jogada ao acaso. A sua história não é uma sucessão de fatos. Não há coincidências. Em tudo, Deus é contigo. Que o Senhor te abençoe e te encoraje. E que você, junto conosco, possa viver os planos de Deus. Aqueles planos que foram relatados no livro. O plano da vitória em Cristo Jesus. Vamos orar? Encerrando.